O mundo do aço tem várias atividades tão grandes quanto a aplicação do produto em si. Você pode praticamente agir na logística, na produção, no aconselhamento técnico de determinado produto, nos projetos. Meu nome é Carlos Zemela, sou conhecido como Zemela. Me formei em Engenharia Civil no Mackenzie em 77. Comecei a minha atividade no ramo siderúrgico em 1985, na Cosipa, trabalhando no departamento de exportação. Naquela época, a Cosipa tinha um departamento de exportação, era bem ativo, acho que das 3 produtoras de aço, CSN, Uzi Minas, a Cosipa era uma das líderes de exportação. Eu era engenheiro civil e passei por um ramo totalmente diferente, que era comércio internacional. Então, como trainee de exportação, fui galgando, mas nessa época a Cosipa pertencia ao Siderbras. Entender a Cosipa era complicada. Então, a maioria das pessoas que entraram comigo, foram 20 contratados, 8 foram para exportação. Eu era um dos 8. Esse pessoal acabou saindo da Cosipa e indo convidado pelas trades. Quem eram as trades na época? A maior de todas era do Ferco. Tinha a do Ferco, a Intermesa, tinha a Cotia, tinha a Cargill não era tão forte, tinha a Imesa. E quais eram as exportações? Basicamente para Estados Unidos, Europa e Far East, incluindo a China no meio. Em 1990, houve grandes mudanças com o novo governo do Collor de Mello. Mudaram os presidentes de todas as usinas. O Collor deu uma diretriz de autossustentabilidade das usinas. Com isso ia haver um enxugamento. E eu percebi que esse enxugamento fatalmente iria acontecer no departamento de exportação. E eu provavelmente iria ser despedido ou mudado para um outro setor. Despedido é difícil, porque concursado nunca é despedido de uma empresa estatal, né? É aí que aconteceu. Eu tinha algumas oportunidades e eu fui trabalhar na Klöckner. Trabalhei na Klöckner como gerente de exportação de 1990 até 1998, se eu não estou enganado. Saí da Klöckner, comecei a ser um trader autônomo, um agente freelancer. Só que depois de 6 meses de eu ter saído da Klöckner, tinha um produto que eu trabalhava, o diretor da Alemanha desse setor de produtos longos e especiais, pediu que eu continuasse com essa atividade. E eu continuei. Eram perfis especiais, bem especiais. Basicamente eram perfis para a produção de dobradiças de automóveis. Era da Volkswagen, era o Gol da Volkswagen que usava esses perfis. Existia um importador, uma indústria aqui no Brasil, que era a Mericol, que utilizava isso e fornecia. Bom, isso foi mais ou menos até 2001. Eu acho que nessa ocasião a Klöckner foi comprada pela Bally, a Klöckner Trading. Foi comprada pela Bally Trading. Aí houve uma debandada geral da Klöckner. E eu também perdi minha representação em função disso. Em 2001 isso. Saí da Klöckner. Com essa debandada da Klöckner, muitos traders bons, treinados, que conheciam muito o mercado mundial, acabaram indo para outras empresas. E um deles foi ocupar a Liberty Steel, na Alemanha. A Liberty Steel tinha um contrato de exclusividade para vendas nas Américas da usina Severstal. Essa pessoa, eu conhecia ele e ele ligou uma ocasião para mim e falou: você poderia nos representar aí no Brasil ou não representar?
nos ajudar, ser um agente comercial? Falei, pô, claro, estou bem aqui, posso te ajudar. Foi muito bom, esses 2000 e 2001 aí, muitos negócios. A Severstal, uma usina bem competitiva, na ocasião estava bem competitiva mesmo, fornecia placas, fechamos negócios de placas para as usinas aqui no Brasil e para o mercado doméstico. Bom, aí realmente que você muda para ser um trader, né? Porque antigamente na Cozipa você praticamente ficava sentado em cima do aço, os caras vinham lá querendo comprar o aço de você. Então era uma atividade assim quase que um ensaio de ser um trader de fato, né? Que é realmente procurar mercado, analisar necessidade e competir, né? Porque na realidade, na época da Siderbras, o Brasil queria projeção de vendas de aço, exportação. Não existia uma preocupação com lucro, né? Acho que lucro só começou a ter a partir do momento que essas empresas todas começaram a ser privatizadas e mudou totalmente a mentalidade. Aí se criou uma contabilidade de custo que não é fácil para uma indústria siderúrgica, mas assim foi. Bom, a Severstal foi ótimo até 2002 aproximadamente, preço do petróleo lá nos $100 o barril, Rússia bombando, mercado doméstico por conta da prosperidade das exportações de petróleo, começou a minguar as ofertas para a América do Sul, América do Norte, e mudaram totalmente o foco. Praticamente não existia mais vendas nem ofertas da Rússia para o Brasil. Aí teve uma outra chance também dentro do grupo Kloeckner. Quando a Kloeckner explodiu por conta da Bali, vários profissionais, um deles eu já falei, foi para a Liberty Steel, mas teve alguns escritórios dos Estados Unidos, eu diria que foram 2 escritórios, o escritório de Houston, principal, e o escritório de Chicago, mudaram a placa Kloeckner para Salzgitter. E a Salzgitter estava criando uma trading, e aí surgiu uma oportunidade, eu mais do que rápido peguei. Substituí essa pessoa e comecei como Salzgitter em 2002. Comecei com Salzgitter como agente, isso foi até 2011. Em 2011 eu fiquei sócio da Salzgitter no Brasil. Foi isso até 2018, vendi minha participação no escritório da Salzgitter e continuo no setor de aço, muita experiência agora, né, de ter trabalhado numa Cozipa, vivido uma Siderbras, ter sido agente de uma usina russa, trabalhado em 2 empresas alemãs, enfim. Hoje ainda estou no segmento de aço com a minha empresa. E vamos caminhando. O Brasil realmente é um grande produtor de minério, não é um grande produtor de aço. Acho que a nossa capacidade instalada parou no tempo, capacidade nominal, 50 milhões de toneladas de aço bruto e talvez 35 milhões de produtos acabados. Por que nós não temos muita trading aqui? Eu acho que, na minha opinião, é uma questão que nós não temos uma moeda forte, uma moeda que tenha cotação internacional. E agora nós estamos mais afastados ainda de ter essa condição. Nós não temos mais grau de investimento. Eu acho que essa é a maior dificuldade de o Brasil não ter uma trading forte. Ele teve uma trading muito boa no passado, mas aí foi circunstâncias, foi a Cotia Steel Trading, uma trading nacional que comercializava aço na época da Siderbras. Bom, o Brasil tem um parque siderúrgico, tem minério, tem matéria-prima. Agora, eu não acho que o volume que nós temos
não reserva, volume, é suficiente para você ter uma importância global. Não é. Infelizmente não é. 50 milhões de toneladas? Talvez não. Com certeza Vale tem um papel relevante como exploradora de uma matéria-prima nossa, de uma reserva natural. Agora, aço? Não, infelizmente não. Nós estamos atrasados tecnologicamente em produção de aço. Muito atrasado. Eu já diria que nossa distância é de pelo menos 10 anos em função das crises que o setor siderúrgico passou. A manutenção de uma usina custa caro. E a primeira coisa que acontece é desviar projetos de melhoria para manutenção, porque se você não funcionar, você está lascado. Por outro lado, o dinheiro para manutenção, que é caro, não permite investimentos em novas tecnologias. Por conta disso, eu acho que o Brasil tem a importância dela relativa na América do Sul. Bem importante. Aí sim é importante. É importante nos países Argentina, no Chile, no Peru, no Equador. Ainda mais porque esses países aí, o setor siderúrgico, exceto a Argentina, são muito pouco desenvolvidos. Nós temos reservas imensas, né, de minério de ferro. De outros produtos também, nióbio, grafite. Temos aí uma reserva fantástica. Acontece que extrair é uma coisa, transformar é diferente. E como a gente ainda não criou um capital sólido e temos uma política que transmita estabilidade jurídica e tudo mais, é muito melhor explorar simplesmente do que você investir em transformação, que é caro. Então, por conta disso, eu acho que nós estamos patinando, infelizmente, na extração de recursos naturais, ao invés de investir em transformação e ganhar muito mais dinheiro do que ganhamos com a exportação de matéria-prima, de matéria-prima básica, semi-processada. A Vale tem prosperado muito na sofisticação do minério de ferro dela e tem tido êxito, tem conseguido uma penetração no mercado muito boa. Mas é a única, não vejo mais nenhuma outra. Tirando a Vale, acabou. Vamos pegar a Petrobras. A Petrobras é autossuficiente na extração do petróleo, mas não tem refinaria, ou seja, continua exportando refinaria e subprodutos, que é super importante para a indústria. Então o Brasil está faltando aí dinheiro, vamos falar assim. É isso que está faltando. E um ambiente propício ao investimento externo. Por enquanto nós estamos um pouco longe disso. Vamos ver se muda. Um profissional que está na área de comércio ou qualquer outra atividade que exige trocas tem que ter a pessoa tem que ser honesta e transmitir essa honestidade. Se ele não consegue transmitir essa honestidade, ele não criará a credibilidade que é a matéria-prima, que é o resultado de uma honestidade. Ele é respeitado por isso. Aí ele tem um futuro. Se ele não tem, ele nunca vai continuar. Eu vejo o comércio, de uma forma geral, está mudando. Agora mudou mais rapidamente ainda em função do que nós tivemos vivendo esses últimos tempos aí com uma pandemia onde todo mundo começou a se virar para mexer em computador e fazer reuniões por Zoom, etc. O trader, aquele que pegava o avião, cruzava o mundo para ter uma reunião lá fora, e era quase que uma obrigação isso, porque era assim que tinha que ser. Era muito difícil você fazer uma venda se o seu cliente não olhasse em você e fizesse as perguntas olhando para você. Isso não existe mais.
E às vezes vai ter que existir, porque às vezes vai sempre ter uma empresa que fala, não, você vai ter que vir aqui, que seja muito rapidamente, como fazemos as reuniões via computador, via Zoom, mas vai chegar uma hora que vai ter que ir lá. Então, o futuro vai ser cada vez mais plataformas muito sofisticadas. Claro, atrás dessas plataformas sempre vai ter a inteligência e a habilidade de um comerciante que consegue antever as condições do negócio e sabe responder de modo a manter aquele diálogo que acaba levando ao negócio. Era muito difícil um cliente saber o preço. Hoje todos os clientes sabem o preço. É claro, são milhares de informações, ele não sabe exatamente, ele só vai saber o preço no dia que ele fechar o negócio. Esse é o preço. Mas hoje você não consegue mais fazer um milagre de vender uma bobina quente por $2.000. Isso aí podia acontecer no passado, hoje acabou. Hoje a bobina quente todo mundo sabe o que vale de 750 a 850, é uma margem muito pequena. E nessa margem aí tem que caber a sua habilidade de convencer o cara a comprar uma matéria-prima tão básica como uma bobina quente por outros argumentos. Entrega, qualidade e etc. O serviço atrás, né? Eu aprendi na Cosipa, isso quem falava muito era o diretor comercial da época, falecido Edinaldo Pinto de Almeida. Ele falava assim, uma venda termina quando começa outra. Esse é o sucesso de uma venda. Bom, o aço não tem substituto a curto prazo. Primeiro pela fartura de minério de ferro, que é a matéria-prima básica do aço, tá? A evolução do aço vai estar associada à energia. Quanto mais limpa, melhor. Essa é o grande passo para a indústria do aço. Conseguir produzir aço com menos poluição, ou por hidrogênio, ou aço verde, etc. E a outra viés do aço é torná-lo mais resistente e mais leve. O outro ponto são as ligas. Além da energia, que vai tornar o aço mais limpo, são as ligas, o nióbio, o grafeno. O grafeno ainda eu tenho dúvidas se o grafeno pode ser um elemento que vai se misturar com o aço, porque o grafeno é muitíssimo nobre. E é de uma tecnologia que nós vamos demorar muito para dominar. Nós vamos continuar exportando grafite para os coreanos ou para os países desenvolvidos. O aço então vai continuar por conta de todo o insumo que existe para produzi-lo, e o desenvolvimento do aço vai ser como produzi-lo mais limpo, como produzi-lo mais resistente e como produzi-lo mais leve. Leve através dos nióbios, né? O Brasil só importa material que a indústria brasileira não tem capacidade de atender o mercado. Porque as usinas brasileiras, em termos do mercado, ele atende a melhor qualidade para os clientes brasileiros. E eu estou falando do quê? Estou falando de galvanizado, de aluminizado, de pré-pintado. Para a indústria automobilística, o material brasileiro é o melhor que o cliente brasileiro pode ter. Então, quando que o cliente brasileiro parte para essa importação? Quando não tem. E o que não está tendo no Brasil? Não está tendo galvanizado, o aluminizado e o pré-pintado. Esses três produtos aí são importados. E é disso que atualmente a maioria dos agentes comerciais vivem, dessas importações. Exportações, as usinas ou elas vendem direto, principalmente na América Latina ou na América do Sul. Outra coisa, as usinas que se estabeleceram no Brasil criou regrinhas. Por exemplo, o Brasil não exporta mais para o México. Por quê? Porque a Ternium é dona de usina lá, ou porque a Gerdau tem usina lá. Então, não importa. Eu exportei muito para o México.
Estados Unidos a gente exporta, mas existem os dumpings. Canadá é muito difícil exportar para o Canadá, mas assim mesmo dá. Agora, o que aconteceu com o Brasil na exportação? O Brasil se tornou um país caro. Infelizmente, hoje o aço brasileiro é caro. Todo mundo fala, é caro da porta da usina para fora. É caro sempre, não é só aí, tá? É claro que fica muito mais caro depois que sai da usina. E para competir hoje no mundo, tá difícil com a China de um lado, Rússia do outro. Vamos ver como que a gente consegue situar o Brasil daqui 30 anos aproximadamente. Eu acho que vai mudar muita coisa, né? Já mudou a questão da seca lá no Nordeste. Nós desviamos o Rio São Francisco e o pessoal vai ter água. Então, muito provavelmente, nós vamos ter muito menos migração do povo que vinha para a cidade para ganhar alguma coisa e viver, do que morrer de fome e sede naquela região do Brasil continental, que era a área lá em cima. Agora, o Brasil não sabe explorar exatamente todos os recursos que ele tem. Se o Brasil começar a ver que a transformação dos recursos naturais que ele tem pode transformar o país e dar um salto gigantesco, eu acho que em 2050 nós estaremos novamente entre as 5 nações, as maiores nações do mundo na ocasião. Quais serão? Eu imagino que o Japão deve estar entre as 5 primeiras, os Estados Unidos também, a China, obviamente, a Alemanha, quem sabe as 10. E o Brasil vai estar nesse meio, certamente vai estar. Agora, em termos de mobilidade, ter um carro próprio hoje já é um negócio muito, muito custoso. Eu acho que a primeira coisa que vai deixar de existir daqui 30 anos é o cara ir numa agência de automóvel comprar um carro. Isso não vai ter. É uma bobagem. Eu diria que é a mesma coisa que o cara manter um telefone fixo na casa dele. Muitos não têm mais. Hoje é celular. Carro próprio não vai ter. E eu acho que em 2050 o carro não vai andar só pelo chão, vai ter uma mobilidade e vai começar a dar uma voada. Vai existir pistas nas cidades aéreas e vai ser muito bom. Eu não vou estar aqui para ver, mas eu acho que vai acontecer isso, viu? Como é ser Carlos Zamella Neto? Primeiro, eu sou meio intransigente com pequenas falhas. E eu sempre amolo todo mundo que pequenas falhas, grandes problemas adiante. Os meus filhos foram educados basicamente por 2 engenheiros, eu, Carlos Zamella, e a minha esposa, Idalina. Mais por ela, porque eles começaram a vida na creche da FEPAS, onde minha mulher trabalhou toda a vida. Como que eu influencio meus filhos? Eles são engenheiros, então isso já foi uma grande influência, né? Eles acabaram seguindo a profissão do pai e da mãe. Talvez eu tenha influenciado na formação acadêmica, na formação de gente. O que nós transmitimos para eles? Os mesmos valores que nós temos. Honestidade, amizade, sinceridade e ser útil. Bom, agora o meu hobby é criar os meus netos, que é um passatempo extraordinário. Os meus sonhos, a maioria deles eu realizei, que é criar os meus filhos, viver com a minha esposa e ter um lugar tranquilo, onde você não precisa de água clorada, onde você pode ter um ar sem muita poluição e o silêncio que depende basicamente da natureza. Então eu me considero que eu atingi meu objetivo onde eu estou hoje, morando numa propriedade próxima de São Paulo. O mundo do aço tem várias atividades tão grandes quanto a aplicação do produto em si.
você pode praticamente agir na logística, na produção, no conselhamento técnico de determinado produto, nos projetos. E por isso, uma vez que você inicia a sua vida nesse setor, dificilmente você larga. E eu já estou há 40 anos nesse setor aí, fiz enormes amizades, conheci novos clientes, conheci o Brasil melhor por conta disso e espero continuar até quanto a saúde resistir.